Nosso atendimento pediátrico de hoje foi com uma garotinha de 5 anos, que, segundo o pai, era nervosa, agitada e tinha trauma do barulho do motor do dentista. Por isso, já sabíamos que algumas técnicas em relação ao manejo desta paciente com certeza seriam necessárias para dessensibilizá-la e, com isso, se tornar possível a realização do tratamento odontológico. Logo de cara, percebi que esta pequena paciente não estava tão à vontade em nossa clínica, agitada, inquieta. Por isso, providenciei que eu e minha equipe nos apresentássemos carinhosamente em sua recepção. Ao nos apresentar, disse que teria uma surpresa para lhe mostrar e logo consegui convencê-la de subir na cadeira. No entanto, seus gestos e expressões denotavam medo. Logo após ela se sentar na cadeira, eu me abaixei para que os nossos olhares estivessem paralelos e olho no olho. Disse palavras de conforto, que o papai dela, que ama ela, jamais traria ela em um lugar que judiasse, e que dessa vez ela passaria a gostar de nos visitar. O pai disse que ela era assim até em casa, e que para isso dava água com açúcar para ela e muitas mamadeiras açucaradas para acalmá-la. Fiz a apresentação do material de EPI que seria utilizado durante o seu tratamento, como o gorro, a máscara e, ao mesmo tempo, fazendo piadas a respeito da dinâmica que funciona o consultório odontológico, como, por exemplo, a colocação de uma capa de super-herói que faria com que ela se tornasse mais colaboradora na linguagem que ela entendia. Ela ficou curiosa em saber de que capa eu estava falando. Desse modo, o pai dela viu que ela já estava se tornando mais familiarizada com o ambiente, fez participação junto à dinâmica e logo foi possível a colocação da capa do super-herói. Bom, ela gostou muito da dinâmica proporcionada, já estava um pouco mais à vontade, tão à vontade que começar a observar além do necessário. Olhares passavam por todos os lugares e, devido ao fato do pai ter relatado que ela fazia consumo de muitas mamadeiras açucaradas, tomava água com açúcar por ser nervosa para acalmá-la, comecei a utilizar o álbum seriado, na tentativa de passar instruções de higiene tanto ao pai quanto à nossa pequena paciente que se distraía com os personagens do álbum. Depois disso, falei sobre a luva, e aí a agitação já se mostrou presente mais uma vez, tentando acalmá-la, brincando, falando que era uma luva que todos os pacientes viam o dentista usar, que ela ia acabar gostando e que eu precisava usar essa luva para mostrar quais eram os instrumentos que eu ia mostrar para ela nesse atendimento e que ela ia gostar bastante. E não deu outra. Assim que eu mostrei a caneta tríplice, ela viu que um dos botões liberava água. E assim pedi para ela jogar essa água na cuspideira. Ela foi observando então que aquela água poderia ser sugada com outro equipamento de uso odontológico. E toda essa dinâmica fez com que ela tivesse uma melhor percepção do ambiente em que ela se encontrava, junto ao pai. Além disso, outros instrumentos que foram sendo mostrados de forma lúdica permitiram a realização de um exame clínico bom, mas para isso, após ter dado toda essa liberdade para que ela se sentisse bem, ela já começou até a extrapolar, escorregando da cadeira. Bom, feito isso, nesse ambiente de brincadeira e de familiarização com os equipamentos odontológicos, mostrei o espelho, ela se viu no espelho, na verdade ela tentou ficar se enxergando no espelho, e aí eu utilizei esse espelho para dar uma olhada superficial,
o ideal seria a utilização de uma sonda exploradora para ter uma melhor visualização em suspeitas, né, já que se trata de uma paciente com vários dentes apresentando cárie, devido a essa ingestão açucarada de mamadeira, de água com açúcar. Para a visualização, então, da profundidade dessas cáries, seria necessária a utilização de uma sonda. E para isso eu falei que a função desta sonda seria a contagem dos dentes. Fiz isso unha a unha nela, para que ela pudesse observar que não ia acontecer nada demais nos seus dentinhos. E aí, então, após ter contado todos os dentes e fazendo com que ela participe desse processo, eu perguntei a ela quantos dentes eu contei e ela viu que o mesmo seria feito em sua boca. Com um pouco de receio, ela foi permitindo que o exame clínico inicial fosse feito. Para uma criança que era traumatizada de canetas de alta rotação proveniente de outros tratamentos odontológicos realizados, ela conseguiu reagir bem, mostrando de uma forma bem lúdica os equipamentos que seriam utilizados a partir da próxima semana. Ganhei sua confiança e aí os controles periódicos foram possíveis para que a gente pudesse reverter esse quadro de cárie e restabelecer sua saúde bucal.